Aula de Geografia, falaremos agora dos serviços públicos. Os serviços públicos, eles são fundamentais para o bom desempenho de uma cidade, do estado ou até mesmo do nosso país. Nós vamos ver a diferença dos serviços públicos que existem, vamos ver como são custeados esses serviços públicos, pelo governo, e está relacionado, nós até já vimos, com os nossos assuntos sobre município. Nos assuntos de história a gente falou da administração do município, administração municipal, que nós vimos lá os prefeitos, vereadores. Então vamos ficar bem atentos, certo? Então, serviços públicos. Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. Quem são esses governantes? O prefeito e o vice-prefeito, que são os chefes, é isso? E depois os vereadores, ok? Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos. Então, papai, a mamãe, o tio, a titia, todas as pessoas adultas que trabalham devem pagar os impostos. Esta é uma forma do governo arrecadar dinheiro, que na linguagem política do governo eles chamam de verbas, para conservar as cidades e manter os serviços públicos. Então é justamente por meio desses impostos, que são taxas que nós pagamos, nas mercadorias que nós compramos, nos alimentos, quando pagamos, por exemplo, a conta de água, que vem cobrando lá taxa de esgoto, na conta de energia, que vem cobrando taxa de iluminação pública, que é a iluminação que vai para as ruas. Então, isso são impostos, certo? Serviços públicos. O que são serviços públicos? Se eu for perguntar para vocês na avaliação, o que são serviços públicos? Então, serviços públicos são todos os trabalhos executados, realizados, feitos por pessoas contratadas pelo governo. Então, todas as pessoas que são contratadas pelo governo, elas realizam serviços públicos, trabalhos que são chamados de serviços públicos. Como é que essas pessoas são contratadas? Essas pessoas se chamam funcionários públicos, Essas pessoas que trabalham, que são contratadas pelo governo, elas são chamadas de funcionários públicos. Elas são contratadas através de concursos. Ou seja, o que são esses concursos? São provas que vão selecionar os melhores profissionais. Geralmente você ouve anunciar concurso da Prefeitura de Valença, concurso na cidade de Santo Antônio de Jesus, concurso em Cachoeira para professores, para médicos. É assim que a gente ouve, geralmente dá no rádio, na televisão. Então, esses concursos públicos, é neles que são contratados, quem for aprovado, fizer a prova e passar, são contratados para trabalhar para o governo, e aí são chamados de funcionários públicos. Esses funcionários públicos podem ser municipais, quando são funcionários que trabalham para o município, como, por exemplo, os funcionários que trabalham na Prefeitura de Valença, nas escolas, nos postos de saúde. Essas pessoas são chamadas de funcionárias públicas municipais, ou funcionários públicos municipais, porque eles são funcionários do município. Quando é estadual, não é isso? Quando se fala do estado, está relacionado ao estado da Bahia, o todo, que é o governador, Você vê que com essa questão do Covid aí, fica sempre falando, foi algo que foi mandado pelo governador do estado, Rui Costa, que é o governador do nosso estado.
Então, ele é o chefe maior. Então, ele faz as leis, né? Executa as leis lá, os decretos, por exemplo, com relação ao Covid, e manda para as outras cidades que formam o estado da Bahia. E aí os prefeitos têm que acatar, ok? Então, funcionários públicos estaduais são contratados pelo governo do estado. E ainda tem os funcionários públicos federais, que são aqueles contratados pelo governo federal, que se refere ao nosso país, o Brasil, ok? Nosso presidente, quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro, não é? Então, Bolsonaro, ele é o presidente do Brasil. Quando ele faz um concurso de algum órgão público federal, como por exemplo as universidades federais, essas pessoas que trabalham nessas escolas, nessas faculdades, universidades federais, são chamadas de funcionários públicos federais, ok? Então, olha a diferença: funcionário público municipal, funcionário do município, estadual do estado e federal do país. Observe aí essas duas imagens. Nós temos uma imagem da coleta de lixo e nós temos uma imagem de um posto de saúde, um médico saindo, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, né? Então aqui vem falando embaixo aqui, na legenda da imagem: caminhão caçamba próprio para coleta do lixo. O caminhão tem que ser assim, é isso? Posto de saúde limpo e organizado, ok? Quais são os principais serviços públicos que nós devemos e temos direito e podemos observar se são realizados na cidade? Então, primeiro, a coleta de lixo. Essa coleta de lixo é feita pelos funcionários responsáveis pelas limpezas das vias públicas. A limpeza e varredura das ruas, calçadas e bueiros feitas pelos garis. São as pessoas que varrem a rua. Todo dia de manhã aqui na cidade, você vê as pessoas varrendo a rua, né? Essa semana eles estão até limpando os canteiros, tirando os matinhos, né? Catando esses lixos que ficam aí pelos cantos, a gente tá vendo, não é isso? Então isso aí é um serviço público. Mantém em funcionamento as iluminações da cidade, as luzes dos postes que iluminam as ruas, né? Eles têm que cuidar, porque é até uma questão de segurança, não é isso? A iluminação pública. Construir e manter em condições de funcionamento os postos de saúde e hospitais públicos, ok? Construir e manter em funcionamento creches, escolas e bibliotecas públicas. Então, creches e escolas e biblioteca pública, tudo isso são serviços públicos, ok? Fazer a pavimentação de ruas, olha aí, aqui na cidade algumas ruas estão sendo pavimentadas, né? Estão sendo renovadas, colocando asfalto, calçamento novo, não é isso? Cuidar do saneamento básico, que é a rede de esgoto, para que não haja esgoto a céu aberto nas ruas. Mantém em perfeito funcionamento a estação de tratamento de água e esgoto. A gente viu que a estação de tratamento de água, ela é importantíssima, porque a água passa por todo um processo de purificação até chegar nas nossas casas. Construir praças e parques mantendo em condições de uso. Praças e parques que são locais públicos para que as pessoas possam ter lazer e entretenimento, né? Distrações, ok? Cuidar da beleza física da cidade, como arborização, jardins, pintura das ruas, faixas de pedestre, que é de segurança, banco nas praças, né? Ali nos jardins, por exemplo, nós temos bancos, né? Nas praças tem o coreto, né? Então, a prefeitura, né? Os órgãos públicos, eles devem, responsáveis, manter toda aquela área ali organizada, sempre limpa, com policiamento,
com as pinturas em dia, um jardim, né? As plantas todas bem cuidadinhas. Isso até porque a cidade recebe muito turista, então fica sendo algo bonito e visível para quem visita e conhece a cidade, não é isso? Criar formas de bom funcionamento do trânsito, com a construção de túneis, viadutos e passarela. Isso em cidades muito grandes, que tem um fluxo de veículos muito grande, né? Que seja durante o dia, né, o tráfego de veículos, de pedestres é muito intenso, certo? Colocar orelhões e mantê-los em funcionamento, eu creio, eu ainda não vi nenhum aqui na cidade, mas orelhões são aqueles telefones públicos grandes que ficam na rua, que as pessoas podem fazer ligações, né? Era muito usado no passado. Hoje em dia todo mundo tem celular, ninguém utiliza mais nem telefone fixo em casa, quanto mais orelhão na rua, né? Fazer bom atendimento dos cidadãos nos locais públicos e nos órgãos do governo, ou seja, ter funcionários públicos capacitados que sejam respeitosos e educados na hora de tratar com as pessoas, com os cidadãos. Existem muitos outros serviços que são importantes e que são desempenhados por funcionários públicos. Os governantes eles têm uma tarefa muito importante para ser cumprida. Essas tarefas eles têm que desenvolver de forma responsável e voltadas para o bem da população. Porque como nós vimos na última aula de história, eles foram eleitos pelo povo e tudo que eles fizerem, eles devem fazer visando o bem-estar da população. Por isso, sempre que acontecem eleições, é importante escolher um candidato que realmente cuide dos nossos interesses, ou cuide dos interesses dos cidadãos. Não é isso? Isso é muito importante. Estudem e respondam a atividade com bastante atenção, ok? Beijo! Então, turma, vamos aí à nossa aula de ética, vamos fazer uma revisão do nosso assunto, bem recente, né? O nosso assunto que fala sobre Deus nos ama sempre, né? Que fala do amor de Deus, mais uma vez, não é isso? Vem mostrando como é importante imitarmos o exemplo de Jesus. Nós já aprendemos que Jesus Cristo sempre ensinou as pessoas a fazer com os outros aquilo que gostaria que fosse feito consigo mesmo, não é isso? Sempre tratou as pessoas de maneira bondosa, independente da sua religião, da sua raça, da sua nacionalidade, não é isso? Então vamos ter sempre bem isso em mente, porque tudo isso envolve o amor. Então quando Jesus Cristo ele esteve aqui na Terra, ele deu mais detalhes sobre o seu papel, né? Então, Jesus Cristo veio aqui para desempenhar um papel. Ele foi orientado pelo Pai dele lá nos céus e ele já veio sabendo tudo o que ele deveria fazer, né? Então, ele ensinava o tempo todo para as pessoas, para multidões de pessoas, né? Ele ensinava aquilo que o Pai, aquilo que Deus queria que ele ensinasse e todo o ministério dele, tudo que ele ensinou, envolvia o amor. Então, ele disse que havia vindo à Terra, né, para que tivéssemos vida, né? Olha aí o que ele falou: eu vim para que tivessem vida, vida eterna, né? Então, quando Jesus Cristo fala que ele veio para que tivéssemos vida, né? Então, para termos essa esperança de vida eterna, nós precisamos seguir os exemplos de Jesus Cristo, seguir de perto, tentar imitar tudo o que Jesus Cristo fez, o que ele nos ensinou, o que ele ensinou, né, lá no passado, quando esteve aqui na Terra, e deixou escrito, porque tudo o que ele fez foi registrado na palavra de Deus, a Bíblia, né? Para que nós pudéssemos ter uma orientação. Então, todas as pessoas na Terra, toda a humanidade,
pode ter essa esperança de vida eterna que Jesus Cristo prometeu, se realmente aprender das coisas que Jesus Cristo ensinou. Jesus sabe que somos fracos, que podemos errar e facilmente nos desviar do caminho do bem. Então, como Jesus sabe disso? Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Jesus é o Filho de Deus. E quando ele veio, à Terra, ele tem esse dom dado pelo Pai, por Deus, de examinar o coração das pessoas. Ele conviveu com os seres humanos e ele sabe das nossas imperfeições. Até porque Jesus Cristo veio à Terra porque o primeiro casal humano já havia desobedecido e devido a essa desobediência, todos nós passamos a cometer erros, herdamos o pecado e por isso todos nós erramos. É daí que vem a nossa fraqueza. E Jesus Cristo sabe exatamente disso e conviveu com os seres humanos e por saber examinar, por poder examinar o coração de cada um, ele sabe quem comete um erro por um deslize e sabe quem realmente tem aquela maldade e fez e vai continuar repetindo, certo? Mas nem por isso ele desiste das pessoas. É isso que nós vamos ver no decorrer do estudo. Daí, Jesus Cristo se retratou e falou que ele era um bom pastor, O próprio Jesus garantiu isso. Por quê? Porque ele jamais iria nos deixar perdidos, nos deixar sozinhos. Ele deu essa garantia, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E foi justamente isso que Jesus Cristo fez, não foi? Jesus Cristo, ele deu a vida dele por toda a humanidade. Ou seja, todas as pessoas que existiram, que existem, podem ter essa esperança, As que existiram tiveram, aquelas que realmente obedeceram e seguiram os exemplos que Jesus Cristo ensinou, e todos nós podemos ter essa esperança se nos esforçarmos. Não significa que nós vamos fazer sempre o que é certo, não é isso? Porque aí deixou bem claro que o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus sabem que nós podemos errar. Mas nós podemos nos esforçar para fazer aquilo que é correto. Por exemplo, quando a mamãe sai e te dá uma ordem, te diz algo que você não pode e não deve fazer. Muitas vezes, a maioria das vezes é para te proteger. Mas você fica naquele intuito de querer fazer, ou por desafio, ou para muitas pessoas pensam nisso, é por emoções, Porque acha que vai conseguir enganar e tenta fazer aquela coisa mesmo sabendo que é errado. Então, vai ter uma consequência, não é isso? Nós também sabemos o que é certo, porque Jesus Cristo ensinou e deixou escrito aquilo que é correto que nós devemos fazer, mas por um motivo ou outro, algo pode nos levar a cometer um erro. Então, Jesus Cristo mostrou, usou como exemplo para ilustrar toda essa questão de nos desviarmos do caminho do bem, de cometermos erros, contando a história do pastor de ovelhas. Então, quando alguém comete um erro e se arrepende, ele demonstra que ele quer ser amigo de Deus. E como é que este arrependimento ou mostrar que quer ser amigo de Deus tem a ver com a questão das ovelhas? Então, este pastor de ovelha, ele tinha 100 ovelhas. Saiu para pastorear com as ovelhas e ao voltar para casa à noite, quando foi guardar as ovelhas, ele percebeu que faltava uma. Ficou com apenas 99 ovelhas. O pastor de ovelhas, as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, porque ele está ali pastoreando todos os dias muito próximo dela. Não é isso? Então elas estão sempre atentas àquele chamado. É igual um bichinho de estimação que você tem. Quando você chega em casa, às vezes ele ouve a sua voz ou sente o seu cheiro, ele vai ao seu encontro, fica louquinho para te ver, não é isso? Da mesma forma, as ovelhas, elas conhecem o seu pastor.
E Jesus Cristo se ilustrou como um pastor, né? Então, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, querem seguir o exemplo de Jesus Cristo, vão conhecer por saber quais são os seus ensinamentos e tentar seguir de perto os seus passos. Então, ele saiu à procura desta ovelhinha e deixou as 99, porque por algum motivo ou outro, aquela ovelhinha se desviou, né? Se afastou das outras ovelhas. É o que acontece com os seres humanos. Por algum motivo, na vida, acabamos nos desviando do caminho que Jesus Cristo ensinou, né? Isso não significa que deixaremos logo de imediato de ser amigos de Deus, mas se nos arrependermos sinceramente e voltarmos atrás, com certeza Deus e Jesus Cristo estarão de braços abertos para nos perdoar. Então, né, por este motivo, né, por também sabermos que não só aquela pessoa que errou, né, e que o próprio Jesus Cristo está disposto a perdoar, juntamente com seu Pai, com Deus, né, nós também devemos agir da mesma forma para com uma pessoa que sabemos que cometeu algo errado. Devemos ajudá-lo, sendo compreensivos e perdoadores, dando bom exemplo, orando por essa pessoa e mostrando o erro que ela cometeu com amor. Não é jogar o tempo todo na cara falando que ele errou, que ele é isso, que ele é... Não. Você tem que mostrar que aquela atitude não foi correta, mas se você pensasse desta forma, se você fizesse assim, olhe por este lado, vamos dizer assim, entendeu? Então era assim que Jesus Cristo ensinava, sempre ensinou com amor. Daí ser esse bom pastor. O pastor, quando saiu para procurar a ovelhinha, ele não pegou a ovelhinha e disse que ia castigá-la, não é isso? Ou ia matá-la, ou ia vendê-la. Não, ele ficou muito contente quando encontrou a ovelha e levou ao encontro dos outros e chamou os amigos para comemorar porque tinha encontrado a ovelha. Então, o último ponto aí é ensinar como Jesus ensinou. Então, o amor e ensinar como Jesus ensinou realmente mostra isso, né? Ao encontrar, tratar com bondade, você também poderá, se cometer um erro, ser tratado com bondade, né? E o pastor de ovelha, ele foi em busca daquela que se perdeu e chamou o quê? Para se alegrar com ele, chamou seus amigos, em vez de repreender, de castigar com raiva, ele foi com amor, atenção e carinho. Da mesma forma, nos céus há uma grande festa, por quê? Porque aquela pessoa se arrependeu do caminho errado e voltou a ser amigo de Deus. Então, isso que é o importante. Então, nós devemos estar sempre atentos e prestar atenção no verdadeiro sentido dessa ilustração do pastor de ovelhas. Olha aí o nosso diário, que não ficou com o nome diário, ficou com o tema do assunto, mas é o nosso diário, ok? Caderno, atividade no caderno de geografia e ler junto com a mamãe o livro de João na Bíblia, viu, gente? Pega a sua Bíblia em casa com a mamãe, abre no livro de João, o Evangelho de João 3,16 e lê a mensagem que tem dizendo, vem falando sobre o amor, o tamanho, vem mostrando o tamanho do amor de Deus e de Jesus Cristo por todos nós, ok? Fiquem ligadinhos no nosso recadinho, certo? Façam as atividades com atenção. Beijos.